Olá, vamos falar sobre a anemia. Isso mesmo, tema recorrente aqui no canal, mas de uma forma diferente, em que a gente vai falar de acordo com cada faixa etária. Hoje vamos falar sobre a anemia na mulher em idade fértil e espero que você fique aí para a gente ver o que vai ter nesse vídeo, que é bastante importante e interessante para você. Olá, meu nome é Gedson Cruz, sou hematologista, criador e editor do canal de hematologia Hemato na Web. Vamos ficar aqui cerca de 10, 15 minutos falando de algo importante e relevante acerca do mundo da hematologia ou da medicina de forma geral. Hoje vamos falar acerca da anemia, que é um tema recorrente aqui no canal, mas não significa que é pouco importante. Pelo contrário, isso demonstra a importância e a relevância desse tema, e é por isso que a gente vai falar hoje acerca desse conteúdo, que é a anemia, só que numa faixa etária mais específica, anemia em idade fértil. Para ser mais específico, da anemia na mulher em idade fértil. Vamos fazer, na verdade, uma série de vídeos e eu espero que você goste e acompanhe. A gente vai falar da anemia na faixa etária pediátrica, a gente vai falar na anemia do idoso, vamos falar também da anemia no adulto, mas hoje especificamente vamos falar na mulher em idade fértil. Para a gente iniciar, é importante a gente tecer alguns conceitos, como por exemplo, o que é idade fértil. No caso da mulher, em idade fértil é aquele período que se inicia na puberdade, ou seja, a partir do momento em que tem a primeira menstruação, a menarca, até o momento em que a mulher vai para a menopausa, ou seja, entra num período em que não ocorre mais a menstruação. Até esse período, conceitua-se que a mulher está em idade fértil. Claro que tem alguns outros critérios, mas de forma bem geral, a gente pode dizer que é dessa forma, e nesse período o que tem de característica é que ela pode gerar assim descendentes, ou seja, pode ter filhos. E é muito interessante porque a anemia na mulher em idade fértil, ela se distingue da, por exemplo, da mulher adulta que não está mais nessa faixa etária. E é exatamente sobre essas peculiaridades que a gente vai ver nesse vídeo. Antes de prosseguir, eu gostaria de primeiro agradecer você ter contribuído para o crescimento do canal. Nós somos mais de 1000 pessoas já acompanhando e seguindo o nosso canal. E claro, se você está passando aqui pela primeira vez, considere se inscrever. Aqui a gente fala de hematologia, de hemoterapia, sobre transfusão de sangue, falamos também sobre medicina, conceitos interessantes que podem influenciar diretamente ou indiretamente o sangue. E pode ser interessante para você também ou para outras pessoas. Então, se você gostar do vídeo, considere também deixar o gostei, pois assim a gente cresce, ganha relevância e importância nessa plataforma. E, obviamente, se você achar que esse conteúdo vai engrandecer o conhecimento de outra pessoa, considere também compartilhar, pois assim a gente vai tornar mais conhecido a hematologia e, claro, o nosso conteúdo também. Voltando aqui ao conteúdo do vídeo, a idade fértil é um período bastante desafiador para a mulher, pois ela atravessa por diversas modificações, sem falar na gravidez, que é algo totalmente diferente e também merece um tema, e a gente vai falar sobre isso também em um vídeo à parte. Mas a mulher em idade fértil, ela tem uma peculiaridade, que é o quê? O fato de menstruar. O fato de menstruar faz com que ela perca sangue todo mês, ou aproximadamente isso, a depender, claro, de certas características fisiológicas das mulheres. Porém, a gente tem que ter em mente que não é somente a anemia por causa da perda de sangue que acompanha a mulher nessa faixa etária. A gente tem que ter também conhecimento que a anemia ela pode estar presente devido a outros fatores que se acentuam devido à perda de sangue mensalmente. Primeiro, a gente tem que lembrar que a mulher ela está entrando na puberdade, está iniciando o período de menstruação a cada mês, mas ela já pode ter um histórico de anemia prévio. E esse histórico de anemia prévio pode ser por causa de uma anemia hereditária.
ela pode ter anemia falciforme, ela pode ter talassemia, ela pode ter deficiência de G6PD, que é a deficiência de uma enzima chamada glicose 6-fosfato desidrogenase. Esse tipo de anemia, que eu falei por último, é menos comum em mulheres, pois está relacionado ao cromossomo X, mas ela pode ter também outros distúrbios, como é o caso da esferocitose hereditária. E tudo isso deve ser considerado na avaliação daquela mulher em que eu faço o diagnóstico de anemia baseado no hemograma. O hemograma é um exame importantíssimo, que é o início de toda avaliação hematológica. E a gente já falou sobre ele aqui no canal. E você pode ver esse vídeo, não somente do hemograma, como também do mielograma, em vídeo que eu vou deixar aqui no canal, que está aqui em cima. Então, a partir do hemograma, a partir dessa avaliação tão importante, tão nobre, é que a gente faz o diagnóstico de anemia e inicia-se, a partir daí, a investigação hematológica. Claro, a depender do histórico, e é muito importante isso, toda avaliação da anemia deve passar por uma história clínica bastante completa e detalhada. Isso por quê? Porque a pessoa pode ter uma história da anemia que acompanha desde a infância. A pessoa pode ter uma história de perda sanguínea recente por causa de algum procedimento cirúrgico, por causa de algum trauma, ou seja, algum trauma em que levou a sangramento, a hemorragia, e isso é importante também. Tem que passar por uma avaliação clínica no sentido de ter um exame clínico, um exame físico detalhado, pois a partir daí eu já consigo direcionar acerca de alguns sinais e sintomas que podem estar presentes em determinadas anemias e ausentes em outras. Por exemplo, a língua. A avaliação da língua pode demonstrar o apagamento das papilas gustativas, que é um sinal bastante característico, por exemplo, de anemias carenciais por deficiência de B12, por deficiência de ferro também. A gente pode notar uma esplenomegalia, que é um achado que não é comum em pessoas com anemia carencial, mas pode estar presente, por exemplo, nas talassemias, pode estar presente nas esferocitoses hereditárias, nas alterações de membrana dos glóbulos vermelhos, dos eritrócitos, tornando-os mais frágeis e, em consequência disso, ocorre um aumento do baço devido a esse órgão ser o sítio de destruição e de reciclagem dos eritrócitos. Então, o exame físico é fundamental, pois a partir daí eu consigo já direcionar um pouco o meu diagnóstico. Outros problemas que são menos comuns, mas que pode acompanhar também desde a infância, são as hipoplasias hereditárias, em que a criança possui um distúrbio na fabricação do sangue na medula óssea, fazendo com que ele tenha uma falência medular e, em consequência disso, uma anemia. Essa anemia acompanha a criança desde os períodos mais iniciais, mas também vai acompanhar aquela adolescente que está iniciando a idade fértil. E aí pode ocorrer uma piora por causa da perda de sangue menstrual. Eu estou falando aqui da perda de sangue menstrual, mas lembrar que a anemia naquela mulher em idade fértil, ela não ocorre somente por causa disso. Claro que é um dos fatores que possui maior destaque. Por quê? Porque a depender do tipo de fluxo que aquela mulher, que aquela menina apresenta, pode ter, em consequência disso, maior ou menor perda de sangue, que pode ser mais relevante ou menos relevante para aquela anemia que a gente está visualizando, vislumbrando e investigando naquele momento. Então, é fundamental também na história clínica o médico buscar dessa paciente a quantidade de sangue estimada de perda naquele ciclo. Uma forma que a gente faz de forma bastante recorrente é avaliar a quantidade de dias que a garota fica menstruada, mas também a quantidade de absorventes, por exemplo, que ela usa no período da menstruação, fazendo com que seja mais ou menos intenso a estimativa de perda de sangue. E isso vai dar uma estimativa indireta se aquela anemia pode estar relacionada àquela perda de sangue ou não. Uma outra forma de se avaliar é a avaliação por meio de exames complementares, pois a partir da avaliação de exames, como por exemplo a ultrassonografia, a gente pode ter uma noção de como é a fisiopatologia daquela possível anemia. É por isso que a anemia nessa
pessoa, na mulher em idade fértil, ela não deve se concluir a partir do momento em que eu diagnostico a anemia e pronto. Não, eu tenho que buscar a origem do problema. E aí que está a grande importância da colaboração do médico hematologista com o médico ginecologista, com o obstetra, enfim. Por quê? Porque é nesse momento que não somente a avaliação da anemia, caracterizando como uma anemia por carência de ferro, por perda, a gente tem que buscar um motivo dessa perda. Se essa perda é uma perda menstrual de fato, e se essa perda menstrual ocorre, ou então o sangramento genital anormal está ocorrendo também, a gente tem que buscar a causa. Se é por causa de um mioma uterino, ou seja, uma leiomiomatose, se é por causa de um espessamento endometrial, que inclusive pode ser secundário a problemas malignos também, se é por causa de apenas sangramento disfuncional por causa de alteração hormonal, ou seja, a garota tem ciclos anovulatórios e em consequência disso, quando tem a menstruação, geralmente é uma menstruação mais volumosa, mais intensa, em que tem uma alteração de maior quantidade de dias e em consequência disso, mais sangramento também. Ou então, uma endometriose, adenomiose, que também pode comprometer a anatomia do órgão genital feminino e em consequência disso, levar a sangramento. Ou se aquela mulher possui neoplasia mesmo, ou seja, por isso é importantíssima a avaliação periódica por um ginecologista, para que faça aqueles exames de rastreamento, inclusive rastreamento do câncer de colo uterino, pois pode ter sangramento e que às vezes confunde com menstruação, quando na verdade não é. Então, a anemia naquela mulher em idade fértil, ela pode não somente ser algo que a gente considera relacionado à sua própria fisiologia, o que a gente considera normal e que está tendo algum problema e em consequência disso, fazendo com que tenha mais sangramento e, por causa disso, também anemia. A gente tem que ter em mente que, na maioria das vezes, são problemas benignos, de fato, que vão levar à anemia na mulher em idade fértil, como é o caso de sangramento por causa de mioma uterino, a própria endometriose, enfim. Mas malignidades podem estar presentes e por isso é importantíssimo a avaliação, o rastreamento periódico da mulher em idade fértil para câncer de colo uterino e outras neoplasias também, pois pode estar presentes e ser uma causa muitas vezes até confundidora. E não raramente nós diagnosticamos pessoas, no caso mulheres, com anemia, em que a causa da anemia tem uma neoplasia por detrás. Felizmente não é algo comum, mas acontece e é importantíssimo você, mulher que está me ouvindo, continuar fazendo seu rastreamento periódico, pois somente o ginecologista é capaz de dizer se esse problema tem maior ou menor gravidade. Você sabia que o seu ginecologista pode encaminhar para a gente por causa de sangramento e em consequência de anemia, não somente para tratar anemia, pois não raramente, como eu afirmei, muitas pacientes virão ao hematologista para tratar a anemia porque a carência é uma carência de ferro mais grave, precisa de uma reposição mais agressiva desse componente tão importante para a fabricação do sangue, mas é importante também saber que problemas hematológicos podem estar na origem de todo o transtorno que a mulher está tendo naquele momento e, em consequência disso, causando anemia. Quer saber o que é? As coagulopatias. Isso mesmo. Existem problemas relacionados à coagulação do sangue e, em consequência disso, fazendo com que a coagulação do sangue ela seja mais limitada naquela mulher, fazendo então com que ela tenha um período de menstruação muitas vezes anormal, fazendo com que ela sangre mais do que o seria esperado. Não significa que as mulheres têm mais chance de ter problemas de coagulação do que os homens, mas é porque, como elas sangram mensalmente, torna mais visível, mais fácil o reconhecimento, o que não é comum em homens, por exemplo, haja vista que a gente reconhece, na maioria das vezes, problemas relacionados a sangramento em homens após determinados procedimentos cirúrgicos ou até mesmo procedimentos odontológicos.
Já aquela menina que começa a menstruação com 11, 12 anos, é mais fácil porque, distintamente das outras, normalmente menstruando em torno de 5 a 7 dias, elas costumam ficar menstruadas por 14 dias ou até mesmo um mês. Isso ocorre, como é o caso, em pessoas com um problema de coagulação chamado distúrbio de von Willebrand, deficiência de von Willebrand, ou também chamado de doença de von Willebrand, que inclusive já foi tema de vídeo aqui no canal, e eu vou deixar também um card aqui para que você possa ver melhor, visualizar melhor e compreender esse problema de coagulação que acomete muito comumente pessoas. Aliás, é o problema de coagulação mais comum diagnosticado por nós hematologistas, e ele pode ser a causa do sangramento genital anormal. Felizmente não é o mais comum, mas é uma das situações que fará com que o seu ginecologista encaminhe para nós, hematologistas, profissionais do sangue, essa pessoa, essa mulher ou essa menina, para avaliar se essa pessoa tem o diagnóstico e, claro, o reconhecimento dela fará com que tenha o acompanhamento e o tratamento adequado, se for necessário, pois também, felizmente, nem todas necessitarão de tratamento. Às vezes é necessário apenas o hemostático ou até mesmo o próprio contraceptivo oral para regular o ciclo menstrual. Muitas vezes faz com que a pessoa tenha a regularidade do ciclo e, em consequência disso, a minimização do efeito daquele transtorno naquela menina, naquela mulher, tendo em consequência disso menos sangramento. Então, a gente tem esses problemas como principais, mas a gente tem que ter em mente que outros problemas podem acontecer. Então a mulher pode ser vegana, pode ser adepta do vegetarianismo, em consequência disso não ter a ingestão de proteína animal. A não ingestão de proteína animal por determinadas mulheres podem fazer com que ela tenha uma carência progressiva de vitamina B12 e também de ferro. Então pode ter anemia por causa disso. Outra causa também de anemia na mulher em idade fértil são distúrbios inflamatórios crônicos, doenças reumáticas, doenças autoimunes, que podem também acometer a mulher. Então, a mulher pode estar com lúpus eritematoso sistêmico, artrite reumatoide, algumas vasculites, doença inflamatória intestinal. Tudo isso pode provocar anemia de doença crônica. Outros problemas são menos comuns, cirrose hepática, doença renal crônica, mas também pode estar presente. E claro, doenças do sangue podem também acometer a mulher em idade fértil. Mas todos esses problemas são diagnósticos diferenciais. O hematologista, durante a avaliação, ele pensa que aquela pessoa pode ter. Mas, como afirmei, felizmente são menos comuns. Os principais problemas relacionados à anemia na mulher em idade fértil são principalmente relacionados ou à carência alimentar ou ainda devido à perda sanguínea, e geralmente essa perda sanguínea é por sangramento genital. Pode acontecer perdas em outros lugares, perda urinária, perda gastrointestinal? Pode, mas é menos comum. Pode ser parasitose intestinal? Pode, mas esse aí é tema para um outro vídeo, que geralmente é mais comumente visto em crianças. A gente vai ver a anemia nas outras faixas etárias, inclusive a faixa pediátrica. E espero que você continue acompanhando essa série, pois vai ser muito interessante. E aí, você sabia da importância da gente ter o acompanhamento daquela mulher em idade fértil e saber que a anemia nessa mulher pode estar presente e relacionada a outros problemas? E claro, se você não é inscrito, considere se inscrever, pois assim a gente vai ganhar relevância e importância. Se você gostar do vídeo, clique aí no gostei e, claro, compartilhe se você acha que é importante e relevante. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, muito obrigado por tudo que vocês têm feito. Nós somos mais de 1000 e tudo isso por causa de você. E espero que vocês continuem gostando. Desejo aqui o meu muito obrigado mais uma vez e que todos fiquem muito bem. Até a próxima.